E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar no A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas. E eu adoro esse livro. É do Ian Albuquerque. Nossa, ele escreve muito bem. A gente vai, destrinchar os ensinamentos dele para viver com mais, sei lá, coragem. É tipo mergulhar de cabeça nas experiências. Isso. E abraçar as relações de um jeito mais autêntico. Bem por aí. O Ian coloca a gente pra pensar sobre como a gente tá levando a vida, né? Total. Ele meio que desafia a gente a encarar os medos, Sim. assumir o controle da nossa cura, buscar conexões mais verdadeiras. É tipo ser filtro. E o mais legal é que ele fala disso tudo de um jeito tão pessoal. Verdade. Logo de cara, ele abre o coração sobre o medo que ele sentiu no último ano. É mesmo. Medo de se decepcionar, de se machucar. Falar normal, né? E por causa disso, ele acabou evitando, situações e experiências que antes ele abraçava sem pensar. Você já passou por isso. Deixar o medo te paralisar. Ah, com certeza. Acho que o medo da perda é universal, né? Faz sentido. Todo mundo quer segurança, evitar a dor. Mas o Ilan Zen mostra que, na real, tentar evitar a dor a todo custo acaba impedindo a gente de viver a vida. É verdade. É como se a gente estivesse sempre com o pé atrás. Total. E para ilustrar essa ideia, ele usa uma analogia incrível com o oceano. Ele observa a força das ondas, a calmaria da brisa, e percebe que a vida, assim como o mar, é uma mistura de tudo. Nossa, que bonito! Alegrias, tristezas, desafios. Tentar controlar essa mistura, eliminar as partes ruins. É como tentar domar o oceano, sabe? É missão impossível. Impossível. E é justamente essa aceitação da impermanência, da natureza imprevisível da vida, que é a chave da mensagem do livro. Em vez de lutar contra a correnteza, ele incentiva a gente a surfar as ondas. A surfar. Abraçar a aventura de viver mesmo com o risco de levar uns tombos. É verdade. Afinal, quem nunca caiu surfando que atire a primeira pedra, né? E por falar em tombos, essa ideia de abraçar a aventura, mesmo com risco de se machucar, Tiro nos leva a outro ponto crucial do livro. Como lidar com a dor e a traição. Tem uma frase do Ian que é de um impacto. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com você depois do que fizeram com você. Caramba! Nossa, essa frase me fez parar para pensar por horas. Sério? E você, o que achou? Cara, essa frase é poderosa. Ela coloca a gente frente a frente com a nossa responsabilidade na hora de lidar com a dor. Sim. A gente não controla as ações dos outros. É verdade. Mas a gente sempre pode escolher como reagir a elas. A gente pode se afundar na dor. Na culpa. Na busca incessante por respostas. Yeah. Ou a gente pode escolher trilhar o caminho da cura. Exato. E o André é bem direto ao dizer que a cura não está em entender o porquê da ação do outro, mas em focar em nós mesmos. Sentido. É cama. Tirar o foco do outro e voltar para dentro. Totalmente. É assumir as rédeas da nossa própria história. E para navegar por esse processo de cura. Autocuidado e autorreflexão são essenciais. É como se a gente fizesse um check-up da alma. Nossa, que legal. Olha pra dentro, com carinho, com honestidade. E falando em check-up da alma, tem outra frase do Ian que eu adorei. Você pensa demais, descansa caramba. Essa é ótima. É como se ele estivesse dando um puxão de orelha na gente, né? Acorda pra vida. Total. Você fica tão presa na cabeça, nos pensamentos, que esquece de viver o momento presente. Verdade. E essa frase é um lembrete importante de que, em meio ao turbilhão de pensamentos e emoções, a gente precisa de momentos de pausa. É como apertar o pause no controle da vida. Recarregar as energias para seguir em frente com mais leveza. Concordo. E o legal é que ele destaca que descansar, tirar um tempo para si, não é egoísmo. Não. É um ato de autocuidado essencial para o nosso bem-estar. Com certeza. Afinal, como a gente pode cuidar dos outros se a gente não tá bem com a gente mesmo, né? É a história da máscara de oxigênio no avião. Primeiro você coloca em você, depois ajuda quem tá do seu lado. Perfeito. E essa ênfase no autocuidado nos leva a um paradoxo interessante que o Ian explora no livro. A armadilha da autossuficiência. Ele observa que, ao se tornar autossuficiente, a gente corre o risco de se fechar para os outros. Evitar vulnerabilidade por medo de se machucar de novo. Sei lá, é meio que um mecanismo de defesa, né? É como se a gente construísse uma fortaleza em volta do nosso coração.
Por um lado, a autossuficiência é uma qualidade incrível. Sim. Nos torna independentes, capazes de lidar com os desafios. Mas, por outro lado, se a gente não tomar cuidado, ela pode virar um muro que impede a gente de criar conexões verdadeiras. E aí a gente cai naquele dilema. Será que a gente se fechou demais? Será que a gente está perdendo a chance de viver algo incrível por medo de sofrer? Boa pergunta. O Yandé coloca essa questão de um jeito brilhante. Será que eu me tornei maduro o suficiente ou exigente demais? Essa é forte. Essa busca pelo equilíbrio entre se proteger e se manter aberto para o amor é um desafio e tanto. Total. E essa pergunta fica martelando na nossa cabeça, nos convidando a refletir sobre a nossa própria vida, sobre como a gente está se relacionando com os outros. E principalmente com a gente mesmo. É o convite para repensar os nossos padrões. O que realmente importa para a gente. O que a gente está disposto a abrir mão para viver uma vida mais plena, feliz. É isso aí. E é justamente sobre essa busca por uma vida mais plena, autêntica e corajosa. Que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. Que é legal? A gente vai se aprofundar nos relacionamentos, nos términos, nas dores e alegrias que a gente vive ao longo dessa jornada. Fica ligado. Combinado. E aí, prontos para continuar a nossa viagem pelo... A vida é curta demais. Extradíssimo. Na primeira parte a gente explorou bastante a questão do medo, da cura, do autoconhecimento e do amor próprio. Mas o livro vai muito além. Verdade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi como o Yandé fala sobre relacionamentos. É mesmo. Ele não foge das questões difíceis, sabe? Sempre. Términos, rejeição, saudade. A influência dos nossos traumas nas relações. Sim. Ele coloca tudo em pratos limpos. Ele é bem direto. E ele faz isso com uma sensibilidade. Incrível. Tipo quando fala sobre términos. Ele nos lembra que a gente se despede de pessoas do que sentimos não. Nossa. Essa frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Sério. O que você achou dela? Cara, essa frase é profunda. Né? Ela me fez pensar em como os sentimentos que a gente vive num relacionamento não somem assim de uma hora para outra. Mesmo depois que a relação termina. As lembranças, as emoções, tudo isso continua presente. De alguma forma. É como se fizessem parte da gente. Da nossa história. Totalmente. E é justamente essa bagagem emocional que a gente carrega que molda a forma como a gente se relaciona no futuro. Verdade. Os términos, as decepções, os aprendizados, tudo isso transforma a gente. Nos ajuda a entender melhor quem somos e o que a gente busca no relacionamento. É um processo, né? Total. E por falar em aprendizado, o Yandé tem uma frase que me fez repensar a forma como eu lido com a possibilidade de me decepcionar nos relacionamentos. Ele diz, se abra para a possibilidade de se decepcionar. Essa é forte. No começo, essa frase me pareceu meio contraditória, sabe? Sim. Tipo, quem é que quer se decepcionar? É verdade. Mas pensando bem, faz todo sentido. Se a gente vive com medo de se decepcionar, a gente acaba se fechando para novas experiências, para novas conexões. É como se a gente estivesse se privando da chance de viver algo incrível. Por medo de sofrer. Exatamente. É como se a gente estivesse colocando uma armadura em volta do coração. E a gente até se protege da dor. Mas também se isola do amor, da conexão. Verdade. E Verdun. E Yandé lembra a gente que as decepções fazem parte da jornada. Sim. Elas são inevitáveis. A gente vai se decepcionar, vai sofrer, vai ter o coração partido, algumas vezes ao longo da vida. É a vida, né? Mas é justamente através dessas experiências que a gente aprende. Cresce, se torna mais forte. É como diz o ditado. O que não te mata te fortalece. Exatamente. Como a gente lida com essas decepções? Pergunta, pergunta. Como evitar que elas traumatizem a gente? E impeçam a gente de se entregar a um novo amor. O Yandé fala bastante sobre responsabilidade afetiva, né? Sim. O que ele quer dizer com isso? Para ele, a responsabilidade afetiva não é sobre corresponder às expectativas do outro. É sobre ser honesto com os próprios sentimentos. Se comunicar de forma clara, transparente, agir com integridade. É ser responsável pelo que a gente sente e pelas nossas ações. Entendi. Sem a necessidade de suprir as expectativas do outro. É como se cada um fosse responsável pelo seu próprio jardim. É uma boa analogia. A gente cuida das nossas flores. Rega, poda.
Mas a gente não pode controlar como as flores do jardim do outro vão crescer. Exatamente. Cada um tem seu tempo, seu jeito de florescer. É verdade. E quando a gente entende isso, a gente evita muitas frustrações nos relacionamentos, né? Total. Afinal, as pessoas são diferentes. Sentem e se expressam de formas diferentes. Esperar que o outro haja exatamente como a gente gostaria. É um caminho certeiro para a decepção. E por falar em expectativas, o Yandé também aborda como a autossuficiência pode ser um obstáculo nos relacionamentos. É mesmo? Ele usa a frase. A parte foda de descobrir autossuficiente é que a gente aprende a deixar ir e desaprende de tentar. Caramba! O que você acha disso? Acho que ele coloca o dedo na ferida, né? A autossuficiência é uma faca de 2 gumes. Por um lado, ela fortalece a gente, torna a gente independente, capaz de cuidar da gente mesmo. Mas, por outro lado, se a gente não tomar cuidado, ela pode levar a gente a construir muros. Sim. A evitar a intimidade por medo da vulnerabilidade. É como se a gente perdesse a prática de se relacionar, de se entregar a um outro alguém. Verdade. É como se a gente se acostumasse tanto a estar sozinho, que acaba perdendo a paciência para lidar com tendo demandas em um relacionamento. Ele usa a expressão, a gente se torna mais chato e exigente. É verdade. Você se identifica com isso? Em parte, sim. Quando a gente experimenta a liberdade, a autonomia da autossuficiência, é natural que a gente se torne mais seletivo, mais consciente do que a gente quer e do que a gente não quer no relacionamento. Mas é importante encontrar um equilíbrio, né? Não deixar que essa seletividade vire um impedimento para criar conexões verdadeiras. Totalmente. É como se a gente estivesse procurando a tampa da panela perfeita, sabe? Entendi. E aí a gente fica tão focado em encontrar a tampa ideal, que acaba deixando de saborear a comida que está dentro da panela. Que analogia perfeita. Né? E aí a gente perde a chance de viver experiências incríveis. De aprender com o outro. De crescer como ser humano. É por isso que o Yandé faz uma pergunta tão importante. Será que eu me tornei maduro o suficiente ou exigente demais? É verdade. É um convite para a gente olhar para dentro e refletir sobre os nossos padrões. Sim. Sobre o que realmente importa para a gente num relacionamento. E essa pergunta é um gatilho, né? Ela leva a gente a questionar se a gente está sendo realista nas nossas expectativas ou se a gente está sabotando a nossa própria felicidade. Com certeza. E por falar em sabotar a felicidade, o Yandé também fala sobre a importância da gente saber impor limites nos relacionamentos. Ele diz, ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil. Nossa. Essa frase é forte, né? Forte e libertadora ao mesmo tempo. Ela coloca a gente diante de uma verdade que muitas vezes a gente ignora ao estabelecer limites, ao dizer não para aquilo que nos faz mal. A gente pode acabar descobrindo isso aí. Algumas pessoas só estavam na nossa vida por interesse, por conveniência. É como se a gente estivesse servindo de muleta para o outro, sabe? E quando a gente resolve se levantar e andar com as próprias pernas, o outro se sente desamparado. Exatamente. E aí que a gente descobre quem são os verdadeiros amigos. Sim. Quem são as pessoas que realmente se importam com a gente. Aquelas que ficam do nosso lado. Mesmo quando a gente não é mais útil. Verdade. Mas por amor, por amizade, por respeito. E essa descoberta, por mais dolorosa que seja, é fundamental para o nosso crescimento. Sim. Para a gente poder construir relacionamentos mais saudáveis, autênticos e principalmente mais felizes. Com certeza. E para continuar nessa jornada de autoconhecimento. E cura. A gente precisa se perdoar, né? Sim. O Yandé fala muito sobre a importância de se perdoar. Pelos erros do passado. Sim. Pelas escolhas que a gente fez. Pelas vezes que a gente se anulou para agradar o outro. Ele diz. Eu me perdoo por todas as vezes que insisti em ficar em lugares quando meu peito já implorava por minha partida. Nossa. Essa frase é um bálsamo para a alma, né? Ela liberta a gente do peso da culpa, da autocrítica, do remorso. É como se a gente dissesse pra gente mesmo: ei, você fez o melhor que podia naquela época com as ferramentas que você tinha. Agora é hora de seguir em frente, aprender com as experiências. Sim. E fazer escolhas diferentes no futuro. É isso aí. E esse perdão abre espaço pra gente cultivar o amor próprio, né? Com certeza. Que é um dos temas mais importantes do livro. E sim.
O Yandé diz: de todos os amores que conheci, o amor que eu sinto por mim é o mais lindo de todos. Que declaração poderosa. Poderosa e inspiradora. Ela mostra pra gente que o amor próprio é a base para todos os outros tipos de amor. Verdade. Quando a gente se ama de verdade, a gente se torna capaz de estabelecer limites saudáveis, fazer escolhas que nos honram, cuidar da gente com carinho, com paixão. Com certeza. E amar o outro de forma mais livre e genuína, sem cobranças, sem expectativas reais, sem medo de se entregar. Sem jogos. E o legal é que o Yandé desmistifica a ideia de que o amor próprio é um estado permanente de felicidade e autoconfiança. É verdade. Ele coloca o amor próprio como processo, uma jornada de altos e baixos. Uma jornada na qual a gente aprende a lidar com as nossas inseguranças, a perdoar os nossos erros, a abraçar quem a gente realmente é. É um processo de constante transformação, né? E essa jornada é única para cada um de nós. Sim. Não tem receita pronta. Não tem atalho. É preciso ter coragem para olhar para dentro, se confrontar com as próprias sombras e se reconstruir a cada queda. É sobre resiliência. E é justamente sobre essa transformação que o Yandé fala na próxima parte do nosso mergulho. Que não. Ele aborda a importância da gente reconhecer o nosso valor, Sim. celebrar as nossas conquistas, ser gentes com a gente mesmo. Ele encoraja a gente a viver com mais autenticidade, a abraçar nossa própria história. Fica legado para a última parte do nosso mergulho. Combinado. Chegamos à parte final do nosso mergulho no A vida é curta demais para viver o mínimo das coisas. Já falamos de tanta coisa. É verdade. Medo, cura, amor próprio, relacionamentos. Mas o Yandé ainda tem muito a nos ensinar. É verdade. Sobre como viver uma vida mais autêntica e feliz. Uma das coisas que mais me tocou nessa última parte foi a ênfase que ele dá para reconhecer o nosso valor. Sim. Celebrar as conquistas, sabe? Ter orgulho da nossa trajetória. Tipo, dar valor pra gente mesmo. E ele faz isso com frases simples, mas que tocam a gente lá no fundo. Pensa, pessoas boas sempre vencem. É um lembrete de que, por mais difícil que a jornada seja, a bondade, a autenticidade, a compaixão sempre vão prevalecer. É como ter fé, né? Acreditar que, no final das contas, tudo vai dar certo. É verdade. Essa frase me deu um gás, sabe? Que bom. É como se ele estivesse dizendo, continua sendo você, continua espalhando coisas boas por aí. E, no final, a gente colhe o que planta. É sobre esperança. Manter a chama acesa, mesmo quando tudo parece difícil. E junto com essa mensagem de esperança, ele também lembra da gente ser gentil com a gente mesmo. É verdade. Reconhecer que a gente é humano. Que a gente erra. Que a gente tem momentos de fragilidade e que tudo bem. A gente não precisa ser perfeito o tempo todo. Você colhe, né? Dá um abraço na nossa criança interior. Tá tudo bem, você tá fazendo o seu melhor. Exatamente. Você se cobra tanto. Você critica tanto. Às vezes a gente precisa de um pouco de autocompaixão. Pra seguir em frente. É como se a gente fosse o nosso próprio melhor amigo. Se apoiando, se incentivando, se perdoando quando necessário. E por falar em perdão, o Yandé volta essa ideia de se perdoar pelos erros do passado. Não é mesmo? Ele diz, eu me perdoo por todas as vezes que insisti em ficar em lugares quando meu peito já implorava por minha partida. Essa frase é libertadora. Né? É como se a gente tirasse um peso enorme das costas. A gente se culpa tanto. Por ter tolerado situações. Que não faziam bem. Por ter ignorado a intuição. Por ter se anulado. Em nome de um relacionamento. Mas se perdoar é essencial para a gente seguir em frente. Aprender com as experiências. E fazer escolhas diferentes no futuro. E quando a gente se perdoa, a gente abre espaço para construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Com certeza. Relações baseadas no respeito. Na reciprocidade. No amor verdadeiro. É isso aí. E para evitar repetir os erros do passado, é fundamental a gente reconhecer os sinais de que um relacionamento chegou ao fim. E aí o Yandé manda essa. Sentir falta faz parte do processo. Mas aceitar de volta aquilo que te machuca é você sabotar o seu processo de evolução. Isso é forte. Né? É como se ele estivesse dizendo, acorda, você merece mais que isso. Muitas vezes a gente se apega ao passado, né? Por medo da solidão. Insegurança. E acaba aceitando de volta pessoas que já nos machucaram.
repetindo padrões. Que não nos fazem bem. É como se a gente estivesse andando em círculos. Sem sair do lugar. A gente se sabota. Por conta da nossa própria felicidade. Por medo de encarar o novo. O desconhecido. Mas o Yandé lembra a gente que a vida é feita de ciclos. Sim. Que as perdas são inevitáveis. Mas que novas oportunidades de amar e ser amado sempre vão surgir. No nosso caminho. E para fechar com chave de ouro, ele nos presenteia com uma frase que é pura esperança. Uau. Você não conheceu todas as pessoas que ainda vão te amar. Nossa. Essa frase é um abraço contínuo no coração. Ela enche a gente de otimismo, de fé no futuro. Ela lembra que a vida é um presente. Que a gente merece ser feliz. Sim. Que o amor sempre vai encontrar um jeito de nos alcançar. É sobre se abrir pro novo. Para as infinitas possibilidades que a vida oferece. E é com essa mensagem de amor, esperança e positividade que a gente encerra o nosso mergulho em A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que as reflexões do Yandé inspirem vocês a viverem com mais coragem, autenticidade e amor próprio. E que a gente possa se lembrar sempre. Que a vida é curta demais para viver no piloto automático. É verdade. Vamos viver cada dia com intensidade. Com a certeza de que a gente merece toda a felicidade do mundo. Com certeza. Até a próxima, pessoal.